Olá, oitavo ano! Vamos dar início à nossa aula de Geografia fazendo a correção do exercício da semana passada, onde falamos sobre regionalizações mundiais. E logo na primeira questão vamos ter: regionalizar o espaço significa agrupar áreas com características semelhantes. Sabendo disso, quais são as vantagens e a importância de se regionalizar o espaço? Assinale a única alternativa errada. É importante salientar que regionalizar, ele permite estudar vários países em conjunto através das suas semelhanças. Também nos faz entender que um fenômeno muitas vezes não acontece isoladamente, mas ele se repete ao longo do espaço geográfico. Isso faz com que haja uma ajuda essencial tanto nas políticas públicas quanto também na administração das instituições internacionais. Então, a única resposta errada está na letra C. Afinal, as regionalizações elas não prejudicam a administração das instituições internacionais. Elas repassam informações importantes para essas instituições. Primeiro, então, letra C como a única alternativa errada. Segundo, ciência amplamente utilizada nas regionalizações, especialmente na construção de mapas temáticos. A ciência que realiza a confecção dos mapas é a cartografia, e é justamente os elementos cartográficos, os seus símbolos, que ajudam a repassar a mensagem pretendida com a regionalização, de forma rápida, de forma que o visual nos repasse dados essenciais. Então, a resposta do segundo vai estar na letra C. Sobre o conceito de região e suas aplicações, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas e marque a afirmativa falsa. Letra A. As regionalizações são construções humanas, já que são os seres humanos que determinam os limites entre as regiões. Portanto, os limites das regiões não são estáticos. Isso é verdadeiro. As regionalizações elas vão depender da opinião, do momento histórico e, claro, dos dados científicos daquela época. E como o mundo está em constante modificação, tanto no aspecto natural quanto no aspecto social, que é do homem, essa afirmativa vai estar verdadeira. Letra C. As regiões são importantes ferramentas de trabalho para a geografia, porém seu estudo requer cuidados para que não recaia em generalizações erradas ou exageradas. Isso também é verdadeiro. A gente vai ver que ela é uma ferramenta importante de trabalho, porém a gente não pode dizer que tudo numa região é igual, porque ela vai apresentar diferenças entre elas, bem específicas, tá? Então, a letra C também é correto. A letra D, as regionalizações utilizam o recurso cartográfico como importante ferramenta na transmissão de dados. Isso também é verdadeiro. A única alternativa que vai estar falsa é a letra B. Qualquer região deve ser estudada como uma unidade homogênea, que não possui diversidades internas, nem relação com outros espaços. Isso é falso, tá, gente? Vamos imaginar o seguinte: na regionalização de países ricos do mundo, nem todos aqueles países, mesmo sendo ricos, possuem o mesmo nível de desenvolvimento, possuem o mesmo PIB. Então, eles têm diferenças entre eles. Diferenças culturais, diferenças econômicas, diferenças sociais, mesmo estando no mesmo grupo, ou seja, mesmo fazendo parte dos países desenvolvidos. Então, há diferenças internas entre aqueles países participantes de uma mesma região, certo? Terceiro, letra B. O quarto, a regionalização do Brasil abaixo utilizou qual critério? E nós vemos aqui que esse é o mapa do clima do Brasil, certo? Quando eu falo de clima, relevo, hidrografia, biodiversidade, nós vamos estar falando dos aspectos naturais de uma região.
Então, a resposta do quarto vai estar critério natural ou físico. E a resposta vai estar logo na letra A. Aponte alguns cuidados que devem ser observados ao estudar uma região ou ao regionalizar um determinado espaço. Para a gente regionalizar, a gente deve perceber que a regionalização é uma construção humana. Portanto, ela é permeada, ou seja, dentro dela existem valores humanos, opiniões e pontos de vista. Mesmo sendo baseado na ciência, por ser feito pelo homem, vamos encontrar essas influências. Os limites, eles não são estáticos, ou seja, os limites que separam uma região podem mudar com o passar do tempo, de acordo com as necessidades ou pontos de vista humano. Isso também é verdadeiro. Nós vimos que estamos em constante evolução, tanto quanto sociedade, quanto a natureza. Ela vem sendo transformada. Letra C. A região não é homogênea. Ela apresenta diferenças internas em relação com outros lugares e não podemos generalizar para que não se faça exagero. Então, o que se verifica nessa quinta questão é que todos esses cuidados, na hora de estudarmos uma regionalização, eles devem ser tomados. Então, devemos ter todos os cuidados citados nas alternativas acima. E a resposta do quinto é a letra D. Sexto, são características dos países subdesenvolvidos, então são características do país subdesenvolvido ser pobre, a sua população ter uma renda baixa por pessoa, ter um baixo padrão de vida, ter uma economia baseada na economia primária, ou seja, na agricultura, na pecuária e no extrativismo mineral ou vegetal, voltados também toda essa economia para o mercado externo, para abastecer outros países. E é completamente dependente tecnologicamente, tá? Não existe um desenvolvimento tecnológico lá. Eles são bastante dependentes. Então, a única exceção está na letra D para a sexta questão. O sétimo, o fim das disputas ideológicas da Guerra Fria tornou as diferenças socioeconômicas mais evidentes. Surgiu, então, um novo conflito marcado pelas contradições entre. Quando a Guerra Fria acabou, o mundo passou a ser regionalizado pelo nível de desenvolvimento dos países. E aí percebeu-se que a maioria dos países desenvolvidos, eles estavam mais ao norte do planeta, enquanto que a maior parte dos países subdesenvolvidos encontravam-se mais ao sul do planeta. Por isso foi feita uma regionalização chamada Norte-Sul, onde o norte ele representa os países desenvolvidos e os países do tipo sul representam os países subdesenvolvidos. E a resposta do sétimo vai estar na letra A. O nono, é correto afirmar que nos países do norte, ou seja, nos países desenvolvidos, bom, minha gente, as características dos países desenvolvidos são as seguintes: são países ricos, onde a população tem a alta renda per capita por pessoa, um ótimo nível de vida, tem várias indústrias multinacionais, mas o que mais permeia essa sociedade é que elas estão na vanguarda da revolução técnico-científica e os setores de ponta de tecnologia são criados nesses países, nas suas universidades e indústrias. Então, a resposta do oitavo vai estar na letra C. O nono, os países subdesenvolvidos constituem a periferia do sistema capitalista internacional, ou seja, os países subdesenvolvidos, eles ficam à margem. Neles dominam grandes desigualdades sociais, poucas pessoas ricas, a maioria pobre. E uma forte exploração da mão de obra, onde por ter uma grande população em sua maior parte, essa mão de obra recebe um salário muito pequeno.
A riqueza e os elevados padrões de vida dos centros, ou seja, esses países de centro, se os países subdesenvolvidos é a periferia, os centros são os países desenvolvidos. São, em boa parte, garantidos pela dependência e pela descapitalização da periferia, pelo empobrecimento dos países subdesenvolvidos. O texto, ele permite afirmar que esses países pobres, eles são responsáveis pela manutenção do elevado padrão da população dos países ricos, tornando isso possível pela ordem econômica estabelecida entre os países centrais e os países periféricos. Lembre-se, pessoal, matéria-prima para se fazer um computador é mais barato do que comprar o computador pronto. A tecnologia é muito mais cara que a mão de obra utilizada. Então, esses países que são os detentores do desenvolvimento científico, que são detentores das grandes indústrias multinacionais, eles têm um lucro muito maior. E o trabalho da gente nessas multinacionais, o salário sempre é muito pequeno e bastante explorado. Considerando que um país desenvolvido seja aquele país que tenha um grande desenvolvimento econômico e que a sua população tenha uma boa qualidade de vida, podemos considerar que a China é um país bom. A China vem se destacando mundialmente pelo seu grande avanço econômico. É a segunda maior economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Porém, esse desenvolvimento econômico não acompanha ao mesmo tempo a qualidade de vida de sua população. E isso faz com que esse país não seja considerado, nesse contexto, um país desenvolvido, e sim um país emergente. Então, a resposta do 10º vai estar na letra D. Com isso, terminamos a nossa correção. Até a nossa próxima aula.